Olá pessoal, estou muito feliz em recebê-los em mais um vídeo do canal Livros e Ideias. Se vocês gostam do assunto e se vocês já assistiram algum vídeo, vão dando o seu like, vão se inscrevendo nesse canal para aqueles que ainda não se inscreveram, ative o sininho de notificação e distribua para a sua rede social e também para os seus amigos. Toda sexta-feira a gente posta um vídeo fazendo uma resenha de um livro que pode interessar a vocês e que, lembrando que o objetivo desse canal é absolutamente muito simples, muito singelo, é estimular vocês ao hábito de leitura. Então, eu já falei em outros vídeos que eu retomei a minha carreira de leitor depois de aposentado e posso garantir a vocês, aposentados, que é uma excelente atividade para fazer a parte do Mens Sana, né? E eu também faço a parte do Corpore Sano e vamos tentar, com muita vontade, muita energia, levar a nossa vida, apesar dos percalços, apesar dos tropeços que ela nos impõe no dia a dia. Então, gostaria que vocês prestassem atenção nesse vídeo e vamos começar com a resenha de hoje sem mais delongas. Hoje eu vou falar de uma obra muito impactante. Ela foi escrita por Truman Capote, um americano que ele escreveu essa obra chamada A Sangue Frio. Pessoal, quando eu comecei a ler, eu achava que era um romance comum, não tinha ouvido falar muita coisa a respeito dessa obra, mas ele é baseado, mas muito bem baseado em fatos reais. Realmente aconteceu essa tragédia que nós vamos conversar daqui a pouco, e o Truman Capote pôde pesquisar em loco o desenrolar todo da condenação, até em algumas partes fazendo entrevistas com vários envolvidos. Então, eu acho que isso daí valorizou muito a obra de Truman Capote, pessoal. Depois nós vamos falar um pouco sobre o escritor, claro, mas, então, a princípio, né, você já pode imaginar, eu estou dando esse pequeno spoiler, é sim uma história real. Eu até no começo eu falei, puta, mas será que é real isso? É descrita com tanto detalhe, com tanta, com tanta emoção, que eu comecei a desconfiar. Falei, pô, esse negócio aqui depois eu vou ver. Mas sim, é um caso real, aconteceu nos Estados Unidos, no estado do Kansas, e numa pequena cidade chamada Holcomb, e aconteceu em novembro de 1959, onde uma família toda de um fazendeiro muito respeitado na comunidade, assim como a sua família toda, foram brutalmente assassinados. Esse é o tema da história. Eu já vou falando, porque quem não se interessar, bom, fica até para o próximo vídeo, mas vale a pena, viu, pessoal? A forma de descrição que o Truman Capote conseguiu, depois nós vamos falar mais um pouco sobre isso, é muito interessante. Não dá muito para esconder os responsáveis por esse brutal assassinato de 4 pessoas, né, em sua casa, enquanto dormiam. Foi dá para saber mais ou menos quem seriam os culpados, pela própria narrativa. O negócio é tão interessante que eu cheguei a desconfiar. Falei, pô, mas tá tão na cara, será que vão ser essas duas pessoas que cometeram essa brutalidade? Então, ele permeava com descrições muito, até poéticas às vezes, da vida familiar desses assassinos, e ela foi se desenvolvendo, a investigação foi muito complicada, e
prende-se, quase boa parte do texto se prende a essa investigação com o pessoal da polícia trocando ideias. Então, foi muito bem descrito isso daí. Só podia ser alguém que tivesse participado ativamente do contexto da história, não da história em si, mas do contexto da história. Olha que contrassenso, pessoal, apesar de ter sido que fala sobre um crime absolutamente hediondo, brutal, a gente se emociona e consegue viver e fazer dessa obra uma leitura prazerosa, uma leitura atraente, uma leitura envolvente. Talvez seja o grande mérito do Truman Capote, essa duplicidade de sentimentos. É interessante frisar que eu li essa obra em livro físico. Agora eu sou um membro da Biblioteca Pública de Jundiaí. Então, eu peguei essa obra na biblioteca. Deixa eu até mostrar para vocês. Tá bem velhinho essa edição que eu li, tá? Mas eu tô agora misturando livros, lendo um pouco do que eu faço aqui de livros físicos e livro através do Kindle, tentando me tornar um leitor mais digital, mais eletrônico, tá? Então essa obra eu li, foi em mídia física, ok? Vou voltar lá para minha biblioteca, que eu tenho que devolver essa obra para outros leitores se deliciarem com ela. E eu peguei na biblioteca porque eu procurei, na Amazon tem, obviamente que é caro, mas nesses sebos, nessas plataformas que vendem livros usados, é muito difícil de achar. Já vou preparando vocês, não sei se existe em PDF disponível, mas é uma obra relativamente nova, né? E que está difícil de achar mesmo, os exemplares são bem raros. Eu falei que ele narra a história desse crime da família Clutter, em Kansas, nos Estados Unidos, e que o crime foi em 59 e em 66 o romance de Truman Capote foi publicado, depois dele participar, dele fazer muitas entrevistas e participar da sociedade da pequena cidade de Oakland, onde vivia a família das grandes vítimas desse crime hediondo, né? O Herbert Clutter era o patriarca da família, o fazendeiro, numa situação de vida muito boa, muito estável, né? A Bunny Clutter era sua esposa, que já tinha sinais de doenças e realmente era uma pessoa que exigia muitos cuidados. A Nancy Clutter era uma adorável adolescente e que morava na casa também, que foi assassinada também, e que era uma pessoa muito promissora, todo mundo gostava muito dela. E o filho mais novo que estava na casa era o Kenyon Clutter. O Kenyon é um adolescente também muito calmo, muito talentoso, que foi vítima, obviamente, desse brutal assassinato em série. Ele tinha mais, se não me engano, 2 filhas que já eram casadas e que felizmente não estiveram nesse macabro acontecimento. Obviamente, o Perry Smith, que é um dos assassinos, ele é retratado como um personagem muito, muito complexo. É um ex-presidiário e com história de abusos e traumas da infância. Como sempre, né? Parece que isso daí é um pouco que repetido, a história se repete. Eu não acho que é motivo, mas é fato. E o Capote explora muito profundamente a psicologia desse personagem em relação com o crime. E o amigo dele,
também um colega de cadeia dele, o seu parceiro, chamado Richard Dick Hickok. Ele é mais impulsivo, mas é muito menos reflexivo que o Perry. Ele que foi o Dick, o Dick, que arquitetou o plano para o roubo da família Clutter. Um dos pontos altos dessa obra, A Sangue Frio de Truman Capote, é a sua narrativa não ficcional. É uma história real, mas eu diria que eu achei uma definição muito interessante dessa obra, que é um romance de não ficção. Se é que é possível um negócio desse, mas o Truman Capote conseguiu, nessa narrativa, nessa obra, vamos dizer assim, criar essa nova forma de linguagem. Muito, muito impactante, muito interessante. Os detalhes descritivos também em profusão na obra, as análises psicológicas, já falei um pouco, muito, muito profundas, né? E querendo um pouco justificar o ocorrido, querendo explicar, mas não justifica, explica, mas não justifica. Sabe como é essa história? O ritmo também é contemplativo, com esses personagens refletindo sobre o que fizeram. Em algum momento tinham culpa, outro não mostravam nenhuma culpa. Enfim, essa é a extraordinária, um vulcão de emoções que você vai poder assistir lendo essa obra. Alguns livros que tratam mais ou menos do mesmo tema e que procuram narrar histórias reais. Enfim, romance de não ficção. A Natureza Selvagem, de John Krakauer, 1996. Parece ser muito interessante. É um jovem que abandona a sociedade e vai viver no Alasca. Então ele combina jornalismo investigativo com elementos da narração. Esse está na minha, eu acho que é bom. O Diabo da Cidade Branca, de Erickson Larson, de 2023. Todos os livros novos. Meu Amigo Dahmer, de 2012. A Espera de um Milagre, isso foi filme, eu assisti o filme, não li a obra, é muito interessante. É um prisioneiro condenado por assassinato e que essa obra segue a sua vida dentro da prisão. Então são umas obras que têm uma certa similaridade com A Sangue Frio de Truman Capote. Os leitores ficaram muito impressionados com a narrativa envolvente, com a profundidade psicológica que eu já falei, com esse estilo literário único que consegue combinar romance com a narrativa da investigação e com as descrições muito vívidas do cenário dessa obra, desse crime, uma fazenda isolada da comunidade que tem esse final trágico. Alguns leitores podem, de novo, patinar no ritmo lento da obra, na abordagem subjetiva, é normal, e na complexidade psicológica, que pode ser muito pesado para alguns. Sempre eu lembro, depende do leitor. Uns vão adorar, outros vão detestar, e outros vão ficar indiferentes à obra. Mas acho que nesse caso aqui, pouca gente vai ficar indiferente, né? Então vale a pena pelo menos tentar ler, comece a ler essa obra que vale a pena, pessoal. Falar um pouquinho sobre Truman Capote, que ele nasceu com o nome de Truman Streckfus Pearson, em 1924. E na sua trajetória ele inclui obras muito significativas da literatura. Ele nasceu em Nova Orleans e cresceu no sul dos Estados Unidos.
teve muitos problemas familiares na sua infância e mudava constantemente de residência. Eu já falei que o seu trabalho mais influente realmente foi o A Sangue Frio, e que foi publicado em 66, também já falei. Outras obras interessantes, importantes de Truman Capote, A Bonequinha de Luxo, foi adaptada ao cinema, acho que eu já assisti, mas não estou muito bem lembrado, não, mas acho que eu já assisti. É uma outra linha. Música para Camaleões, são duas obras notáveis e conhecidas do Capote. Por que ele adotou o pseudônimo de Capote, quando ele chamava Truman Streckfus Persons? Ele é o sobrenome de um padrasto dele, que foi casado com sua mãe. Não sei porquê, mas ele adotou o nome do seu padrasto. Interessante, não? Truman Capote, no final da sua vida, lutou com problemas de alcoolismo e de vícios de drogas e morreu com 59 anos em 1984. Contribuiu muito para a literatura americana, nós já falamos isso, e vale a pena conhecer um pouco mais as obras desse escritor. Como recomendação final, não preciso, eu vou repetir, aconselho, é uma leitura muito fácil, pessoal, é daquelas leituras que eu queria acabar logo, eu vou ler até a página X, não, eu continuava, então vale a pena mesmo, é muito, muito envolvente a história e a narrativa que o Truman Capote fez, A Sangue Frio, não esqueçam, recomendo fortemente, tá? Essa obra. Tem pelo menos 2 filmes que eu consegui pensar. Aliás, o filme foi foi logo depois da publicação da obra. E quando acontece isso, é comum que o filme fica mais famoso do que a obra literária, porque tem mais divulgação, as pessoas têm mais acesso e estão mais acostumadas a assistir cinema do que a ler. Então esse In Cold Blood foi 1900, A Sangue Frio, né? Literal. Foi 1967, um ano depois do lançamento da obra. Então ele foi muito bem recebido pela crítica. E tem também um filme chamado Capote, de 2005, que não é uma adaptação direta do Sangue Frio, mas é uma exploração do processo de escrita do livro. Como eu já li o livro, eu acho que eu vou escolher para ler esse Capote em 2005. Vou ver se eu acho. Qualquer coisa eu falo para vocês. As duas produções cinematográficas eu acho que vale a pena dar uma fuçada. Pessoal, era isso que eu tinha na descrição, na resenha de A Sangue Frio de Truman Capote. Vale a pena ler, que eu já falei. E se vocês gostaram, se vocês gostam do assunto desse canal, comentem. A gente vai responder os comentários todos. Afinal, ainda não são muitos que nos procuram muitos comentários, mas está aumentando gradativamente, isso me deixa muito entusiasmado. Deem o seu famoso like, se inscrevam nesse canal, ative o sininho de notificação e divulguem. Por favor, continue ajudando esse canal a crescer e a passar para vocês a minha emoção a ler algumas obras. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.